A live de hoje a gente vai falar sobre os mitos da alimentação saudável. Eu convidei aqui para nos ajudar com isso uma pessoa que é especialista nisso, que é a Nutri Clara. Então a gente vai falar sobre isso. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas, algumas pessoas vieram com algumas dúvidas e a gente vai, mais ela do que eu, claro, ela vai responder essas questões aqui, a gente vai debater um pouquinho sobre isso e vai quebrar de fato alguns mitos que as pessoas têm sobre alimentação saudável. Então, bom dia a todas vocês que entraram. Então, pessoal, a ideia é justamente essa: é trazer uma pessoa especializada para quebrar alguns mitos. Que existem tantos mitos na alimentação, no exercício, que a gente tem que quebrar eles, fazer com que vocês acreditem no certo, né? Que o básico funciona muito bem. E para isso a Clara vai falar aqui com a gente, tá bom? Olá, tudo bem? Oi, Clara, bom dia. Tudo bem? Bom dia, né, Cleiton? Como é que você tá? Tudo ótimo. E contigo? Ótimo, tudo bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, tá? Eu que agradeço por aceitar. Também sempre acompanho seu trabalho. Eu acho que a gente faz um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente acaba pegando aí pessoas que já têm um hábito mais enraizado, né? A gente tenta ir sempre contra a maré. Então, é um trabalho diário de formiguinha e eu acho importante essa conversa aqui, justamente para desmistificar muitas coisas. E a nutrição e a educação física andam juntinhas. Com certeza, tem toda a razão. E mais, é muito. Nossa área tem tantos mitos, né, Clara? Que antes de É. ensinar, a gente tem que falar o que é errado. Primeiro a Uhum. pessoa deixa de fazer o que é errado para depois começar a fazer o certo. Ou os É, dois na mesma hora, né? Mas é importante ela saber o que é errado, né? Claro, eu queria exatamente. que tu falasse um pouquinho também quem é a Clara, Tá qual a certo. tua formação, o teu trabalho. Eu já sei, mas as pessoas que estão assistindo não sabem, para elas te conhecerem melhor. Pronto. Então vamos lá, ele já me apresentou aí. Muito obrigada a todo mundo que já comentou, que confiou no meu trabalho. Muito obrigada. Eu sou nutricionista, sou cearense, né? Me formei aqui pela Universidade de Fortaleza. E aí costumo dizer que eu sou quase gerontologista, né? Eu estou aí finalizando a minha especialização em gerontologia, tá? E eu acabo, desde que eu me formei, Cleiton, eu atendo somente esse público, né, que pega ali o 40 mais. Claro que a maior parte dos meus pacientes são pessoas 50 mais. Só que a gente sabe que a partir dos 40 anos, a geriatria ela começa a direcionar seus trabalhos para que as pessoas tenham um envelhecimento aí bem sucedido, né? Um envelhecimento tranquilo. Então, eu acabo atendendo esse público desde o início da minha carreira. Eu sempre estou trabalhando com esse público e vou compartilhar aqui um pouco das minhas experiências, né? Vou compartilhar um pouco da vivência de consultório, mas também um pouco do que eu venho vendo aqui nas redes sociais, que as pessoas tendem a achar sobre a nutrição, né? Uhum, Então perfeito. é isso. Clara, fala um pouquinho mais. Eu sei o que que é, mas as pessoas não sabem. Gerontologia, você falou, estou quase Pronto. terminando minha pós em gerontologia, que é uma especialização voltada justamente para trabalhar com esse público. Fala um pouquinho mais disso para as Pronto. pessoas entenderem sua especialização. Pronto, então assim, eu sou quase gerontologista, isso quer dizer que eu estou me especializando, a minha formação de base é a nutrição, tá? Mas a gente faz uma pós-graduação aí de quase 2 anos em gerontologia, ou seja, nós vamos estudar todo o processo do envelhecimento. Isso não quer dizer que a gente estude só a velhice. A velhice, ela está no fim desse processo, né? A velhice, na verdade, é o período que a gente vai viver maior tempo. Se tudo der certo, é o período que a gente passa mais tempo. A gente passa ali um tempo criança, um tempo adulto, né? Adolescente, um tempo adulto. E a maior parte da nossa vida, a gente vai estar dentro da faixa etária do idoso, né? Desde os 60 aqui no Brasil até o final da nossa vida. Então, a gerontologia, ela se preocupa justamente em estudar todo esse processo, para que a gente, na verdade, o foco da gerontologia,
não é só a velhice, sabe? O foco da gerontologia é preparar as pessoas para ter um envelhecimento bacana. É estudar todas as nuances, é ter um olhar diferenciado do indivíduo, sabe? Porque, inclusive, os velhos têm preconceitos enraizados, tá? Então, a gerontologia diariamente, ela luta contra isso. E a gente estuda todos os aspectos, né? Biopsicossociais. A gente estuda o que a sociedade pensa, o que a sociedade está fazendo. A gente estuda as alterações que são naturais do processo do envelhecimento, o envelhecimento saudável, o envelhecimento adoecido. Então, assim, a gente tem vários tipos de trabalhos na área para que entenda esse processo mesmo, de todos os lados, né? Tanto o envelhecimento ativo quanto o envelhecimento patológico, que a gente chama. Perfeito. Deu para entender, né? Eu acho que deu para entender. Eu acho que todo mundo, acho que ficou claro. Não é só sobre saúde, né, claro? Envolve muito emocional e social, com certeza. A Cordial e Assistência comentou aqui, não sei se tu viu. Exatamente. E assim, essa questão da comunicação também, a gente tem que entender que falar com as pessoas sobre envelhecimento, temos que ser ativistas, né? Então, eu sou uma ativista, eu já digo mesmo, sou uma ativista do envelhecimento. Eu estou aí sempre falando, olha, o envelhecimento, o velho, não é só o outro. A gente tem que colocar isso na cabeça desde cedo, né? Porque a gente tem aquela impressão de que o velho é sempre o outro, e nunca se coloca dentro do processo. No dia que a gente entende que estamos dentro desse processo, vira uma chave na nossa cabeça que tudo muda a partir dali. A gente começa a se preparar para essa velhice. Então é mais ou menos por aí. Com certeza. Eu vi até, não lembro, alguma fisioterapeuta postou aquele meme, né? Diz que vai ser, quando estiver acima de 60 anos, vai ser ativa, mas hoje em dia não pratica exercício. Alguma coisa assim. Exatamente. A Janaína é fantástica, eu adoro ela. É, Janaína, né? Eu esqueci o Instagram dela, mas eu vi essa postagem, achei muito legal. Isso, ela mesma. Adoro. Achei muito legal isso. Claro, eu vou começar com as perguntas aqui para ti. Né? É algo muito comum. Eu vou até começar com... Vamos ver se é um mito, se não é um mito. Vou ler a pergunta aqui que uma seguidora fez. Não tenho paciência de me alimentar 6 vezes ao dia. Me sinto muito bem com 3 refeições. Como pode ser essas refeições? E pode ser assim? Porque as pessoas acham, não, mas tem que comer de 3 em 3 horas sempre. Será que isso é uma regra geral? Ou isso é flexibilizado de acordo com cada paciente, com cada... É individualizado? Fala um pouquinho, por favor. Olha, essa pergunta é rotineira. Por quê? Na verdade, existem hoje, para você ter uma ideia, existe hoje mais de 136 formas de se alimentar. Do que se entende por horários. Seria legal 6 vezes ao dia, seria legal 3 vezes, seria legal o jejum. Então, hoje, os estudos eles já mostram pelo menos 136 formas diferentes do que seria ideal, da quantidade ideal de refeições por dia. Então, imagine, se existe tudo isso de opções, não existe uma correta, né? Na verdade, vai existir a quantidade ideal para você. Quando a gente fala de uma pessoa, primeiramente, que come 3 vezes ao dia, dificilmente ela vai conseguir passar no nutricionista, o nutricionista vai propor 6 refeições, ela vai conseguir, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta... Voltou? Clara, falhou um pouquinho. Agora voltou. Eu acho que essa pergunta, ela deve ser respondida da seguinte forma. Não existe um número ideal de refeições ao dia, tá? Certo? Não existe. Agora, essas refeições, se você faz 3, que essas 3, elas sejam completas. Quando eu digo completas, elas devem ter proteínas em quantidades suficientes, calorias, carboidratos em quantidades suficientes, gorduras em quantidades suficientes e vitaminas e minerais. O que eu garanto que é bem difícil de atingir. Por quê? Porque para que isso aconteça, a gente tem que ter um volume muito grande.
É, então assim, hoje em dia eu sempre converso nas consultas que o ideal é que a gente tenha uma maior quantidade de refeições ao longo do dia, com um volume menor e seja uma refeição, né, mais completa, do que comer 3 vezes ao dia em um volume maior, tá? Até porque, pensando já lá na frente, né? Eu não sei qual a idade da pessoa que fez essa pergunta, mas Essa que perguntou tem 75. pronto. É Eu comum, lembro quem é ela. Cleiton, que quando a gente chega em idades mais avançadas, 70, 80, 90 anos, a gente tenha um esvaziamento gástrico diferente. Então, essa pessoa ela vai começar naturalmente a não conseguir mais comer a quantidade que come hoje lá na frente. E aí, ela vai começar a desnutrir. E quando eu digo desnutrir, não é desnutrir emagrecer, perder peso. Às vezes a pessoa mantém o peso ou até aumenta, mas a massa muscular está muito prejudicada, né? Ela não tem essa quantidade, essa qualidade muscular que você sabe bem. Então, é, essa modificação da alimentação ela tem que ser feita de forma suave e ao longo de um processo de reeducação alimentar, para que essa pessoa chegue à velhice tranquila e não precise ter mudanças radicais. Porque aí o que pode acontecer? Eu atendo um paciente que ele tem esse perfil dessa pessoa que perguntou, descobre, por exemplo, uma gastrite severa, né? E ele vai precisar modificar essa refeição aí. Para ajustar esse problema, eu vou ter que fazer uma mudança drástica. E a pessoa vai sofrer bastante. Então, de repente, se essa pessoa não tivesse esse hábito de comer tanto, poucas vezes ao dia, ela não ia sofrer tanto, porque eu conseguiria fazer esses ajustes mais suaves. Entende? Então, não é pensando só no hoje. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui é que a alimentação não é pensar só no hoje, tá? Não é isso. É pensar lá na frente. E aí a necessidade de um nutricionista especialista em gerontologia. Ele vai entender todo o seu processo, tá bom? Com certeza, com Se for certeza. E claro, quando, e coloque. quando tu falou, Clara, Sim, pode falar. pô, eu acho que eu vou desabilitar os comentários, que eles estão ficando tudo na tua frente, que o pessoal não tá vendo o seu rosto. Eu esqueci de fazer isso. Então, Não, pessoal, vou desabilitar. mas pode deixar, acho que não tem problema não, né? Não? Não sei, deixa eu ver. Pode Como não deixar. é. Vou deixar aqui então, dá para ver. Se alguém Pronto. quiser fazer alguma pergunta. É, Como tu falou dessa questão da pessoa desnutrir, já vem na cabeça da maioria das pessoas que é aquela pessoa extremamente magra, né? Mas não é. é. Eu já vi um caso de uma aluna aqui de Brasília, uma aluna de personal, que ela estava desnutrida, mas você olhava assim, você olhava e falava, não, ela deve estar com sobrepeso, mas não, ela estava desnutrida. E isso aí vai se aproximando de um quadro de obesidade sarcopênica, né? Isso, Pode exatamente. acontecer. E o que é obesidade sarcopênica? Você vê uma pessoa, às vezes, você olha e acha, não, ela está com sobrepeso, então ela já está até obesa, mas ela não tem qualidade muscular, ela não consegue, às vezes, realizar atividades básicas. É. Ela vai Então, fazer uma caminhada do quarto dela para a cozinha, ela tem é. dificuldade. Ela vai levantar do vaso, ela tem dificuldade. Então, essa questão da desnutrição que tu falou, foi muito Aham. importante quando tu falou. Gente, eu não estou falando de uma pessoa assim, bem magrinha, que não É. consegue fazer nada. Porque, às vezes, até pessoas que têm mais idade e têm um sobrepeso, ou está num grau de obesidade, pode acontecer essa desnutrição. E isso é um Uhum. mito muito comum, né, Clara? Que nem quer dizer a respeito à nutrição, para você ver, né? Isso quer dizer a tudo. Eu sempre falo no consultório o seguinte, as pessoas vêm com aquela preocupação, eu tô com medo de ter uma fratura, ter osteoporose, se preocupam tanto com cálcio, né? Mas essa doença do osso, que é a osteoporose, ela não pode ser a única preocupação. Existe a doença do músculo, que é a sarcopenia, né? Uhum. Esse é o meu foco principal, porque se a gente tem um músculo saudável, a gente tem um osso saudável, Com entende? certeza. Com certeza. Um puxa o outro, né? Gera atração e vai Exatamente. trabalhando isso. A gente vê Exatamente. que é um complexo, que é tudo junto. A gente não adianta pegar algo separado e falar, é só isso aqui e Exatamente. pronto.
é uma coisa que eu bato sempre na tecla. Existe essa doença do músculo e ela tem... Eu acho que daqui a um tempo, estamos aí nessa luta, mas daqui a um tempo vai se falar muito mais em sarcopenia do que em osteoporose, tá? Muito mais. Eu imagino. Gente, deixa eu só explicar. A Clara falou da osteoporose. A osteoporose, todo mundo sabe. Osteoporose, o osso ele vai ficando mais esponjoso, poroso, mais né? frágil. E aí a chance da pessoa ter uma fratura é imensa. Eu mesmo aqui em Brasília, eu não estou atendendo online, não estou atendendo aqui em Brasília pacientes presencialmente por conta do coronavírus, mas eu tenho uma paciente que ela caiu e quebrou a cabeça do fêmur. Eu conheci ela no pós-fisioterapia, numa queda simples. Por quê? Porque o osso já estava bem frágil. E até esqueci o nome agora que a gente estava falando, sarcopenia. O que é a sarcopenia? Osteoporose, todo mundo sabe. Sarcopenia é quando reduz de maneira drástica a massa muscular e aí a pessoa vai começando a ficar cada vez mais dependente, mais fragilizada. E aí já é um caso que a gente entra em idosos fragilizados, né? Perguntaram aqui, qual é o nome dessa doença do músculo? É a sarcopenia. A Iraci. Ah, Iraci. É a doença do Então, músculo, é justamente essa. vou até pegar um gancho aqui. Clara, e uma pessoa, o que ela precisa fazer na alimentação, em questão da alimentação, para reduzir a chance de ter sarcopenia? Pronto. Qual a alimentação mais adequada? O que ela tem que... Pronto. Essa pergunta vale milhões. Porque é o seguinte, os pesquisadores, eles estão hoje tentando descobrir, tanto como é que eu posso dizer? As grandes indústrias de suplemento, elas querem justamente descobrir sobre isso. Só que o primeiro passo é desmistificar que isso depende exclusivamente da alimentação. A alimentação é fundamental. Mas se eu não tenho esse estímulo físico, né, esse estímulo do músculo, não há como formar essa massa muscular, não há como ter síntese, formação. Então, assim, a alimentação, ela é a base. Eu sempre digo, eu sempre dou esse exemplo e eu acho que, pelo menos as pessoas que eu dou o exemplo sempre entendem, que é o seguinte, imagine um prédio de, digamos, 6 andares, e esse prédio, ele tem o quê? Seus pilares, né? Como qualquer prédio. Ele precisa de sustentação para que esses andares, eles sejam mantidos em pé e não caia. A gente não tem um desmoronamento, tá? Quando a gente tem esse pilar não é eficiente, esses pilares, pessoal, são as proteínas, são os nossos músculos, tá? Que são formados por proteínas. Quando esses pilares não são fortes o suficiente, esses 6 andares, eles podem estar aí, as casas podem ser de luxo, podem comer o melhor, tomar o melhor suplemento, o melhor polivitamínico, você pode ter, sabe, o melhor piso, o melhor banheiro na sua casa, ela pode ser linda. Mas se lá embaixo, se esse prédio ele foi construído de qualquer jeito, você não se preocupou, ele vai cair. É como a gente vê, né, por aí, desmoronamentos, porque foram construídos por engenheiros não qualificados, né, ou então nem engenheiros. Então, é muito importante a gente entender essa lógica. Eu preciso construir esse prédio que é a nossa vida. Então, começando hoje, eu tenho que ter uma boa sustentação, eu tenho que ter atividade física, eu tenho que beber água, eu tenho que ter uma alimentação suficiente em proteínas. E quem calcula isso? Nutricionista. Então, eu preciso ter essa base fortalecida para que lá em cima tudo fique bem, não desmorone, tá? Então, é basicamente isso. A alimentação, o que é que eu tenho que comer para manter esse prédio firme? Eu tenho que ter justamente isso. Eu tenho que ter uma boa alimentação, uma alimentação abundante em frutas, legumes, verduras, em proteínas, tá? Carnes, ovos, queijos, leites e derivados. Eu tenho que ter, não tenho que ter medo, né, de algumas proteínas, como ovos. Eu não tenho que ter medo de repente, utilizar um suplemento que foi passado por um profissional, porque ele é importante para a recuperação. E não tenho que ter aquela disposição tímida para fazer atividade física. Eu tenho que estar todo dia apto
a movimentar esse músculo para que esse substrato, essa nutrição, ela surta efeito, entendeu? É basicamente isso. Ótimo. São dúvidas de muitas pessoas. Eu ia até falar, para tu falar mais o que era proteína, mas no final tu falou que Pronto. as pessoas às vezes perguntam, né, proteína, mas o que é proteína? E tu já deu exemplo, carnes, ovos, Isso. frango, E peixe, assim, leite, derivados. Cleiton, uma coisa que eu vejo, observo, principalmente aqui nas redes sociais, as pessoas, elas, principalmente as pessoas que não são tão engajadas aí nesse mundo da atividade física, elas acabam indo no supermercado, indo nessas lojas, e tem um certo receio de comprar, de usar esses suplementos proteicos, né? Porque eu entendo essa preocupação, porque é meio intimidador. Aqueles suplementos, eles parecem ser feitos somente para atletas, para pessoas praticantes de atividade física, parecem ser para... Não parece para a gente, né? Então, É. é importante desmistificar isso também. Outra coisa, aqueles produtos que eu tenho fé que um dia eles consigam atrair mais essa faixa etária sênior, mas eles não são feitos só para atletas, eles devem ser consumidos por todos. Proteína é vida, a gente precisa dela para ter uma boa imunidade, para ter os músculos fortes, para ter uma saúde ocular, para ter uma saúde óssea. A gente precisa de proteína para tudo. Então, eles são ferramentas úteis para que a gente tenha essa boa saúde, entendeu? Perfeito. Agora, já pegando o gancho de uma pergunta que uma aluna tinha me feito um Tá. dia, eu já vou fazer para ti. Clara, a pessoa olha assim e fala, vou me alimentar melhor. Ela vai numa loja dessa, tem algumas pessoas que têm um hábito, né? Aí fala, vou comprar whey protein. Para quem não Pronto, sabe, o whey protein, teve uma aluna minha que fez, que gosta muito de whey protein. Vou comprar whey protein. Aí compra o whey protein e começa a tomar. tá. Isso sozinho, Clara, basta? Não, na verdade, os suplementos, qualquer que seja, whey protein ou qualquer um outro que venda na farmácia, nas lojas, eles devem ser um complemento, né? O nome é suplemento, mas eles devem complementar a alimentação. Então, o que que acontece? Quando a pessoa chega para o nutricionista, ela vai dizer tudo que ela come, certo? A gente vai pegar todas aquelas informações e o nutricionista ele vai mensurar, calcular quanto de cada nutriente aquela pessoa está consumindo por dia. E existe uma necessidade dentro daquela faixa etária dela para ela consumir. Então, se de repente, exemplo, Dona Maria chega para mim e fala, olha, eu como isso no café da manhã, isso no lanche, isso no almoço, isso no jantar, isso aqui na ceia. Eu, claro, vou calcular tudo direitinho e vejo, poxa, essa alimentação dela aqui tá pobre em proteína, né? Então, a gente vai combinar. Olha, teria como você ajustar, comer mais fontes proteicas, aquelas que eu falei? Aí não dá certo, então ela não vai ter tanta fome, ela não tem o hábito, ela não vai gostar, não tem aquela facilidade de comer maiores porções de carne, que é uma coisa que acontece muito com o idoso. E Hum, aí, Clara, aí a gente parte para essas ferramentas, que são ferramentas de suplementação. E aí tem o Whey Protein, que o Whey Protein é o suplemento mais utilizado hoje em dia, por vários motivos, porque tem um custo hoje em dia mais acessível, existem vários tipos, né? Inclusive eu já conversei sobre isso lá no meu perfil, mas é uma ferramenta muito útil, mas ela sozinha não resolve. Eu preciso ter aquela base bem feita de outros nutrientes. Então, o whey protein, ele é tirado do leite, né? Para quem não sabe, ele é um suplemento retirado a partir da fabricação dos queijos. Então, lá na indústria de queijos, se tira o soro do leite, né? A gente vê aquele soro do leite. Quem já fez queijo sabe o que eu tô falando. Então, tira o soro do leite e aí a indústria vai fazer alguns outros processos para que ele vire pó, né? Esse soro do leite, ele tem carboidrato, que o carboidrato do leite é a lactose, tá? Ele tem proteína, que aí existem várias
que eu digo assim, aminoácidos, né? Que são Uhum. proteínazinhas menores. Existem várias. E aí, a gente tem também gordura. Então, esse whey protein, que é mais rico, né? Ele é o concentrado, mas ele tem lactose. Nem todas as pessoas que passam aí dos 40 anos, elas se sentem bem com a lactose, tá? Você pode perceber que é muito comum a intolerância nessa faixa etária. Uhum. Quanto mais velho, mais provável que exista essa intolerância. Então, tá dando pra... Tá travando aí, ah? Não, tá perfeito. Tá pronto? Então, esse whey protein, ele também tem esses outros componentes, não só a proteína. Tem o whey protein mais caro, que é o isolado, e tem ainda o hidrolisado, que é outro tipo, né? Então, assim, é muito importante procurar um profissional porque ele oriente qual o melhor tipo de whey protein para a sua realidade. Se você é intolerante, você não vai se dar muito bem com esse whey concentrado, que é mais barato. Ele tem o whey que é isolado, que é só a proteína. Então, é assim, são várias questões que a gente precisa orientar, mas desmistificar logo que só o suplemento não resolve, tá? Ele precisa de uma alimentação bem reforçada também para atingir o objetivo. Perfeito. É muito comum isso, Clara, porque às vezes a pessoa chega na loja, né? E na loja tem vendedor. Pergunta, eu quero melhorar minha alimentação. Ah, toma whey protein, pronto, já Pronto. basta. Isso acontece, né? E às vezes assim, o vendedor talvez ache que seja, que de fato seja verdade. Mas é importante a gente ter profissionais para mostrar, calma, não é bem assim. Ele é algo que vai te ajudar, mas ele sozinho não supre tudo. Outra coisa, hoje em dia, nossa, fez um barulho aqui. Hoje em dia, as doenças crônicas não transmissíveis são comuns, né? Igual, Sim. tem aumentado muito, diabetes, hipertensão. Aí teve uma aluna que perguntou quais são os alimentos fundamentais para uma pessoa que tem diabetes e hipertensão. Assim, qual alimento que ela precisa para ter uma boa qualidade de vida, para ter um controle da glicemia, para ter um controle da pressão alta e quais que ela deve evitar. Evitar porque tem pessoas que às vezes gostam tanto de um alimento que não conseguem ficar sem ele. Mas com certeza ele tem que ser num volume bem, pode ser consumido, né? Mas um volume bem menor, que você vai saber melhor falar qual é esse volume adequado. Tá, essa pergunta é uma pergunta que exige uma resposta longa, mas eu vou tentar resumir. Uhum. Eu acredito muito, desde a graduação, eu estudei muito sobre comunicação em saúde. Então, eu comecei a perceber, Cleiton, que era muito mais eficiente dizer o que as pessoas deveriam comer e não o que elas deveriam tirar. Por quê? A gente vê, quando eu recebo um idoso, por exemplo, ele já vem com uma série de queixas. Talvez essas queixas é o que mais afasta os profissionais da área da saúde a trabalhar exclusivamente com o idoso. Porque eu costumo dizer que vem um kit completo. Não vem só uma doença, né? Vem tudo. Vem tudo acumulado ao longo da vida. Então, é uma pessoa que tem diabetes, tem hipertensão, tem, às vezes, vencer um câncer, ou então já tem outra doença. São, assim, tem uma osteopenia, uma osteoporose, tem problemas de gastrite, sabe? Então, são multidoenças, multicomorbidades, tá? E aí, falando do diabetes, da hipertensão, é bem comum, vocês já devem ter percebido, quem até puder comentar aqui, é muito comum que tenha sempre esses dois, diabetes e hipertensão, andam juntos, porque a raiz da doença parece que é a mesma, sabe? Então, quando o nutricionista ele encara uma pessoa com essas duas comorbidades, antes de mais nada, é preciso entender o que levou ele até essas doenças. Então, é preciso entender essa trajetória ao longo da vida, tá? Porque entregar um papel, entregar uma folha dizendo que pode ou não comer, não vai ser sustentável. Então, eu lhe diria que o que você deve fazer é entender muito bem as suas doenças. Porque na medida que eu entendo o que está acontecendo comigo, por conta própria, eu consigo tomar melhores decisões em saúde. Então, no meu consultório, eu sempre faço o quê?
eu explico exatamente o que é a doença. Eu explico exatamente o que é a hipertensão, o que é o diabetes e o que elas podem fazer com o seu corpo. Então, a pessoa começa a entender, poxa, se eu não tenho a capacidade de digerir muito bem o açúcar, eu preciso tomar cuidado com as fontes de açúcar. Não quer dizer que o diabético ele é um alienígena que precisa cortar tudo da alimentação. As recomendações mais modernas hoje da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Americana, todas são unânimes em dizer que a retirada do carboidrato e a substituição por adoçantes não é a melhor saída. A melhor saída é que essa alimentação, essas fontes de carboidratos, elas sejam fontes que tenham fibras. Então, são aqueles carboidratos que a gente chama de complexo, ou seja, além do açúcar, ele tem a fibra para maneirar esse açúcar, tá? Que tipos são esses, Clara? Batata doce, inhame, macaxeira, aipim, não sei como chama aí na cidade de vocês. A gente tem também aveia, o psyllium. A gente tem várias fibras, tá? Então, é basicamente isso. Clara, e pão? Que é Pão. algo muito comum na alimentação, no café da manhã das pessoas. O que você diria para a pessoa que é diabética, mas gosta muito do pão? Aquele pão francês. Diminui, começa a colocar um integral. Quais são as estratégias nesse caso? Café da manhã de todo mundo, na maioria das pessoas tem, né? O pão, ele é... Nossa, eu acho que não existe nada mais cultural que o pão. E tirar... Eu acho que tirar o pão é o maior crime que pode existir na face da terra. Prisão perpétua. O pão, ele não precisa... Olha, esse é outro mito. O pão não precisa ser tirado. Agora, ele precisa ser incrementado, tá? Como é que eu incremento esse pão? Aí é que vai entrar o trabalho, a criatividade. A gente pode incrementar com ovos, a gente pode incrementar com patês, a gente pode incrementar com queijos, né? Queijos mais magros, a gente pode incrementar com até mesmo com alguma fibra, com alguma leguminosa, patê de leguminosa. Então, assim, o pão, eu sempre digo que uma coisa é comer um pão e outra coisa é comer um pão com ovo. Se você comer um pão, se você comer um pão com café, eu não dou 2 horas para o seu estômago estar assim com um buraco que você precisa comer. A mesma coisa com a tapioca, né? Por que isso acontece? O pão, ele é uma preparação de um carboidrato simples, ou seja, ele vai fazer isso aqui, ó, com a nossa glicemia. Então, quando a gente come o pão, nossa glicemia sobe, a gente se sente aí super satisfeito, mas o efeito rebote é na hora. Então, assim, daqui a pouquinho, a pessoa já vai estar com muita fome. Se eu consigo comer um pão com um ovo, com uma proteína, com uma fonte de gordura, com um azeite, o que acontece? Vai ser bem mais devagar. Essa descida, ela não é tão rápida. Essa descida é a fome, entendeu? Então, o pão, ele não precisa ser tirado. Nem pelos diabéticos. Agora, a gente tem que utilizar ferramentas. Seja um pão integral, ou para quem não gosta, um pão normal, mas que seja com esses complementos, esses incrementos. Um ovo, um azeite, tá? Um patê. Então, Perfeito. o que muda é o que a gente vai botar dentro. Ótimo. É algo muito interessante, porque tem algumas pessoas, claro, que pensam, né? Ah, vou começar a fazer dieta, vou cortar o pão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E algo que eu vejo que é muito comum, as pessoas querem emagrecer. Vou fechar a boca. Basta isso? Exemplo, a pessoa nessa quarentena, né? Que a gente está desde março. Sim. Né, tem 5 meses praticamente que a gente está sem... Algumas pessoas estão de fato sem sair de casa, sem nada. E diminuíram drasticamente o nível de exercício e aumentaram muito o consumo, né? Que tá em casa vai testar uma receita nova. Aí vem, às vezes vem filho, vem em locais que estão mais seguros, né? Aqui em Brasília não tá tanto assim, não sei na tua cidade. Mas às vezes vem alguma pessoa que está em isolamento, que ela tem contato
e faz uma comida aqui, e vai sempre testando coisas novas, pede muito iFood, pede É, muito comida pronta, às vezes está cansado de cozinhar. Então, assim, nessa pandemia, muitas pessoas aumentaram o peso, né? E fala, vou emagrecer, vou parar de comer tudo. Será que isso funciona, Clara? Vou primeira fechar a boca, vou fazer um jejum e pronto. Primeira coisa, não funciona. Mas para desenvolver melhor essa pergunta, eu queria deixar antes um alerta, tá? Não estamos, eu sei que as pessoas estão buscando muito perder peso. Eu entendo que seja uma ânsia, né? Todo mundo tá muito ansioso. Então, assim, primeira coisa, o alerta que eu tenho que deixar aqui. Não é o melhor momento para se fazer dietas, restrições alimentares, tá? Primeira coisa que qualquer profissional de saúde deve ter em mente é que nesse momento a gente não pode causar nenhum dano à pessoa. Primeiro porque a gente está em meio ainda a uma pandemia e depois de que as pessoas estão muito ansiosas. Então, uma intervenção, uma restrição alimentar agora, ela pode ser muito mais prejudicial do que benéfica, né? Emagrecimento às custas de uma saúde emocional ruim não vale a pena, porque depois vai existir esses efeitos compensatórios e você pode reganhar aí o peso inteiro e mais um pouco. Então, o primeiro passo é ter calma. Você vai ter muito tempo para perder peso. Esse momento, agora que você está em isolamento, esse momento agora que você está dentro de casa, não está com a sua vida normal, você não dispõe dos lazeres da sua vida normalmente, com muito cuidado. Eu sei que é duro falar isso, né? Principalmente ouvir isso de um nutricionista, que as pessoas têm a ideia de que o nutricionista serve para emagrecer, mas eu tenho que ser muito ética e direta em dizer que você não deve emagrecer nesse momento às custas de uma dieta restritiva. Então, primeira coisa, para o emagrecimento, segunda coisa, na verdade, para o emagrecimento saudável e duradouro, essa história de fechar a boca não funciona. Por quê? Eu preciso não reduzir a quantidade e sim melhorar a qualidade. O que é que significa isso? Eu tenho que comer em volumes normais, mas essa alimentação ela deve ser suficiente, completa. Claro que se você come muito de coisas que são ultraprocessados, como biscoitos, pizzas e tudo mais, você vai com certeza ter um superávit calórico, né? Você vai ter uma grande quantidade de calorias. Mas se essa quantidade de comida for de frutas, legumes, verduras, né, saladas, carnes, eu tenho certeza que não vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente vai envelhecendo, pessoal, o que acontece? Existe uma redução no nosso metabolismo. A gente tem uma taxa metabólica, ou seja, nosso corpo ele precisa de menos caloria para funcionar. Tudo bem? E aí, a gente continua com os mesmos hábitos de quando tinha 20 anos. Concorda? Então, se eu tô com o metabolismo que ao longo da vida eu envelheço, ele dá uma diminuída e eu continuo comendo, essa conta não vai bater, Perfeito. tá? Então, o primeiro passo é entender que não existe fechar a boca e sim entender o seu metabolismo, entender o que é que você precisa comer. E às vezes é muito mais do que você come, só que com uma qualidade diferente. Perfeito. Aí já Tá? quebra outro mito também, claro, que eu já ouvi isso de alunas aqui em Brasília. Ah, não, é só contar as calorias e tá tudo certo. Aí a pessoa come um pote de sorvete e no outro dia volta à alimentação normal e fala, não, mas os 2 dias eu tive a mesma quantidade de calorias. Mas calma, e a Funciona. qualidade? Como está? Não funciona. Esse é algo que parece bobo, né? Mas assim, muitas pessoas passam por isso. Eu acho que é um pensamento muito antigo que existe, né? Igual no exercício. O pessoal fala, não, é só fazer caminhada que vai emagrecer. É, Será? Será que é, caminhada é o mais eficiente para emagrecer? Igual, é será que verdade. fechar a boca é mais eficiente? Não é. Não é por aí, né? É porque assim, o emagrecimento, seja ele em qualquer fase da vida, com 20 anos, com 40, com 50, com 60, independente, o emagrecimento ele tem algumas bases
que é o déficit calórico, ou seja, é aquele velho comer menos do que você precisa, mas essa teoria atrapalha a nossa cabeça. Por quê? Porque outra base do emagrecimento, que eu diria que é a mais importante, é ter um intestino saudável. Se eu tenho um intestino ruim, eu posso fazer a dieta que for. Eu não vou absorver bem aqueles nutrientes. Então, o que é que custou? Todo o dinheiro que eu gastei com suplemento, com alimentos no supermercado, com aquelas especiarias de outro país, não adianta. Porque o intestino ele tá muito fraco, ele tá muito machucado. Então, a base eu sou bem taxativa nisso. A maior base do emagrecimento é ter um intestino bacana. Se você tem um intestino bem alimentado, e quando eu digo bem alimentado, é rico em frutas, legumes, verduras, é bem hidratado, é beber água mesmo, sabe? Quando eu tenho um intestino bom, tudo é melhor para mim, inclusive emagrecer. Então não tem aquela, quando eu tinha 20 anos eu emagrecia rapidamente. Tá, mas vamos primeiro ajeitar a casa, vamos primeiro melhorar esse intestino, depois a gente pensa em emagrecer, porque esse emagrecimento ele tem que ser saudável, até porque outro mito e outra ideia errada que as pessoas têm, Cleiton, é que eu posso emagrecer a qualquer custo, a custa de qualquer coisa, em qualquer idade. E esse é o risco. Porque quando eu emagreço, quando eu entro num processo de emagrecimento aos meus 50 anos, o risco de ter uma massa muscular prejudicada e uma massa óssea prejudicada é altíssimo. Então, o profissional ele tem que pisar em ovos. Não é um emagrecimento fácil, tá? Então, quando você olhar essas propostas de emagrecimento rápido, de profissionais vendendo fórmulas mágicas, gente, você tá arriscando o seu dinheiro e a sua saúde, tá? Emagrecimento, nessa idade, ele é muito, muito mais difícil do ponto de vista saudável. Ele é muito mais difícil, tá? Porque você tem que ir aos poucos e com substância, com nutrientes bem calculados e bem manejados, tá bom? Perfeito. Tem até uma piada que eu já vi um amigo nutricionista postando. Emagreça, sei lá, as propagandas que tem. Emagreça 7 quilos. Não, tem propaganda que é mais agressiva. Emagreça 15 quilos em um mês. Aí a plaquinha depois, e ganhe 18 no próximo. E esse é o famoso efeito sanfona, né? Que acontece. A pessoa faz uma alimentação extremamente restrita, inventa de tomar um shake da Herbalife, inventa de tomar um... Qual o nome do que eu vi? Desinchar, chá disso, chá daquilo. Para de comer e só coloca esses industrializados, faz aeróbio o dia inteiro, de repente arruma uma lesão. E aí emagrece, consigo emagrecer 10 quilos em um mês. E a saúde? Lá para baixo. E no mês seguinte, a chance de voltar é muito grande. Imensa. Uhum. Os shakes, eles são... Nossa, eu acho que essa pergunta é muito comum, né? Os shakes emagrecedores, todo mundo quer saber, né? Eu acredito que nenhum nutricionista, eu espero que não defenda esse tipo de estratégia. Os shakes, eles foram criados, eu acho, para substituir refeições, né? Eu não entendo muito bem a lógica dos shakes, mas basicamente é lucrar em cima de um copo que teoricamente substitui uma refeição e que as pessoas tomem aquilo ali e percam X quilos em poucas semanas, né? Mais ou menos por aí. E às custas de quê? Hoje em dia existe uma infinidade de estudos, existe uma infinidade de histórias, né, mal sucedidas de pessoas que tiveram sérios problemas com o uso. Os shakes emagrecedores, eles hoje são a principal causa de hepatotoxicidade, né? Por exemplo, e os chás também. Existem pessoas que têm uma falência hepática e renal por conta do uso desses produtos. Isso não é besteira, tá? Imagine você precisar de um transplante porque você tomava chás emagrecedores em excesso e tomasse shakes emagrecedores em excesso.
eu diria que esses shakes emagrecedores, eles não são o único problema. O copo do shake não é o único problema. Existe outro, que é justamente o ambiente que esses shakes são vendidos. Tem pessoas que, nossa, eu sou viciada nesses shakes. Eu não posso deixar de ir. Né, o ambiente que esses shakes são vendidos são muito perturbadores, porque são pessoas que estão ali também nessa mesma ânsia de perder peso rápido. Então, esses ambientes, eles são, como é que eu posso dizer? Eles deixam nossa relação com a comida muito prejudicada. Então, além dos malefícios dos shakes, existe o malefício de frequentar ambientes que vendem esses produtos, porque são pessoas que têm uma mentalidade adoecida, elas têm uma relação muito conflituosa com o corpo. Então, imagine que você vai estar naquele lugar e você vai estar bombardeado por informações, por pessoas que têm aquele mesmo objetivo que você, que é um objetivo nada saudável, tá? Então, os shakes, além de tudo, né, eles têm esse problema de causar uma hepatotoxicidade, ou então causar um dano renal. Eles podem causar também... eles podem causar aí também uma baixa nesse metabolismo que eu falei, nessa taxa metabólica. E aí a pessoa depois ganha até o dobro do peso. Né? O que infelizmente é comum. E outro detalhe, claro, eu já vi pesquisadores, um nutricionista lá da Federal de Goiânia falando que tem pesquisas que mostram que aumenta a chance de câncer, né? Sim. A longo prazo, isso aumenta a chance de ter câncer. Porque eles são muito ricos em conservantes, corantes e estabilizantes. Então, são nomes, se você lê um rótulo de um shake, você nem consegue para começar, porque é muito grande. Então, você tem nomes que nem conhece, né? Ali são nomes bem desconhecidos. Difíceis, né? Difíceis. Então, assim, os adoçantes também, esses shakes, eles são adoçados artificialmente. E hoje em dia já se tem muitos estudos falando dos malefícios desses adoçantes artificiais para a nossa saúde. O intestino fica acabado. Essa é a palavra. O intestino fica acabado. Assim, realmente, os shakes, eles não têm qualquer benefício, só malefícios. Pessoas e vendem muito, Clara. Tu falou que não entendia a lógica do shake. Eu vejo puramente como uma lógica comercial, né? Nossa, como vendem, como vendem. Uma vez eu estava andando no shopping aqui de Brasília e aí tinha um rapaz andando com a blusa. Quer emagrecer? Pergunte-me como. Aí o símbolozinho, vou falar o nome, tô nem aí, Herbalife. Eu tenho uma raiva muito grande desse negócio que as pessoas vendem, enganam as outras por um preço absurdo. Aí o rapaz veio conversar. Mas o rapaz veio, claro. Mas quem vende acredita, né? Não, e quem vende, se consumir, porque às vezes eu já conheci vários que não consumiam, quem vende vai sofrer as consequências, né? Porque a conta chega para todo mundo, não importa. Seja cedo ou tarde, chega. Eu não tenho dúvidas. Esse rapaz, quando ele viu, ele chegou perguntando, posso te ajudar? Você quer? Eu falei, não, obrigado, eu não acredito na Herbalife, não. Muito obrigado. Mas assim, a melhor forma de combater esse tipo de coisa é não dando dinheiro a eles, ou seja, não comprando. Então, se as pessoas não gostam desse tipo, o melhor a se fazer é não estimular a venda. Então, é tanto que eu nem gosto de falar não, nem posso, mas existem outros que são bem vendidos também, inclusive em revistas, vende shake em revista agora. Então, assim, é bem difícil lutar contra isso, mas porque não são profissionais da saúde, então não tem esse dever de não causar um dano, né? Então, e nem tem ideia do que causa também, às vezes, né? Não sabe. São pessoas, às vezes, que são desqualificadas profissionalmente. Por exemplo,
às vezes as pessoas, na ânsia de se recolocarem no mercado de trabalho, deixam de estudar o que é aquele produto que ela está oferecendo, né? Causa. O mesmo acontece para aquelas pessoas que vendem os sachês de sopas e tudo mais. Não existe a preocupação de estudar ou de procurar o que aquele produto está oferecendo, né? Então, acontece, realmente um desconhecimento. Às vezes a pessoa não faz ideia do que é aquilo, né? Não faz ideia. É comum. Clara, vou fazer a última pergunta que a gente está quase Tá. acabando aqui, senão o Instagram encerra. Eu falo demais. Não, tá ótimo, é tudo muito pertinente. E a última pergunta que eu tenho aqui, que é algo que eu acho que é para todo mundo. Tem 20 pessoas acompanhando a gente agora. E todo mundo que eu falo... Todo mundo vai seguir, claro. Mas para todas... Não vai ser uma pergunta específica, assim, né? Será para todas que estão assistindo. Que é como ter motivação para seguir uma alimentação correta, uma dieta. Como se motivar? Como pegar e entender os benefícios disso. Muitas pessoas entendem, mas às vezes não conseguem ter essa rotina saudável. Tudo. Qual dica que você daria para essas pessoas? Pronto, como eu falei até no início, a comunicação eficiente é muito importante, né? Eu entender a minha condição, eu entender o processo do envelhecimento, me colocar no processo, né? Claro que isso o psicólogo faz perfeitamente bem, de trazer você para a realidade, né? Então, entender a sua condição, entender que você está dentro de um processo que antes de tudo, um papel seu. Claro que a sociedade tem muito, né? Muita influência, mas depende muito de você. Só que isso não é suficiente, né? Você saber entender que é importante. Todo mundo sabe que é importante se alimentar bem, que é importante fazer atividade física. Todo mundo sabe disso. O porquê não faz? Essa é a pergunta que vale milhões. Agora, uma coisa eu posso te dizer, né? Pela experiência que eu tenho nesse ramo. O que é que causa, o que é que faz com que esses hábitos eles fiquem enraizados? É a execução. Então, quanto mais eu como bem, eu como saudável, mais eu quero me alimentar bem. Da mesma forma, a atividade física. Quanto mais eu faço, mais eu quero. Quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Então, é realmente a persistência. É cair e levantar todos os dias. O que eu vejo na nutrição, que é algo que eu posso falar com mais propriedade, é que as pessoas ou são 8 ou 80. O bom é inimigo do ótimo. Então, a pessoa, ela ou come 100% bem ao longo do dia, ou ela não faz nada. Então, tirar esse mito de que você pode, digamos assim, comer aquelas comidas afetivas no almoço ou um lanche, você teve um aniversário, mas ter a consciência, ter o discernimento de retomar uma alimentação equilibrada no próximo horário. Não, então se eu no café da manhã eu já comi uma pizza de ontem do domingo, hoje já foi, então eu já vou chutar logo o balde, como dizem, e vou terminar o dia inteiro. Já comecei errado mesmo. Esse é o grande problema. Entendeu? Não se Então a preocupe. mensagem... Apenas Pode falar. volte. Apenas volte. A mensagem principal, então, é: errei, fiz tudo errado de manhã. Volta à alimentação normal à tarde. Não precisa ficar se preocupada, chateada. É só voltar. É igual as pessoas perguntam. Teve uma pessoa, professor, eu tô uma semana sem conseguir me exercitar, o que eu faço? Volta. É simples, né? A gente quer complicar às vezes, mas pelo que eu percebi, a alimentação é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente sai, pegou, fiz coisa que não deveria fazer, o que eu faço agora? Volta a fazer o que deveria. E olha, muito importante, só para finalizar, né, para vocês não se cansarem, não existe, tirem da cabeça a mentalidade de dieta e tirem da cabeça a mentalidade de compensação. Eu comi muito, eu preciso agora não comer ou então malhar para gastar aquilo. Isso é adoecedor. De fato, concordo plenamente.
Comi tá? muito, no outro dia eu vou fazer 2 horas de caminhada. Isso acontece. Eu acho que a Claro, o live Instagram já tá avisando aqui pra gente. vamos salvar, Ele né? vai. Clara, muito obrigado pela sua presença. Foi Obrigada. uma live igual o que a Fátima falou, que live muito boa e esclarecedora. Eu faço as Obrigada. palavras dela, as minhas. Gostei muito, muito obrigado mesmo. Por Espero nada. que o conhecimento que você passou para todos que estavam assistindo aqui ajude bastante. E para quem quiser, pessoal, só apertar no botãozinho que tem aqui, ó, a Nutri Clara, vai lá, fala com ela. Ela criou um site muito bacana e ela é lá de Fortaleza, mas por enquanto está atendendo pessoas do Brasil inteiro. Então, basta falar com ela para saber sobre a consulta e qualquer outra coisa. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Clara. Um beijo, muito obrigado. Boa tarde para ti. Tchau, boa tarde.